Canal da Redação. Bem-vindos mais uma vez aqui ao canal da Redação. Eu sou o professor Wesley Pontes e na aula de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o filme Fome de Poder. Se você me segue no Instagram, você viu que eu fiz uma postagem sobre esse filme e relacionei com um possível tema de redação, que é o da obesidade. Hoje, nesse vídeo, nós vamos mesclar o conhecimento do filme, o conhecimento sobre o recorte desse tema, a obesidade no Brasil, e no final eu vou mostrar para vocês um planejamento de uma redação ótima para você usar esse filme e arrasar na sua prova. Vem comigo, eu espero que você curta bastante essa nossa aula. O filme Fome de Poder é uma película de 2016 e conta a história de Ray Kroc, um vendedor de máquina de milkshake bastante fracassado que conhece dois irmãos em uma cidade do estado da Califórnia, nos Estados Unidos. Ray Kroc, até então, ia de porta em porta dos restaurantes oferecer sua máquina de milkshake, só que sem sucesso algum. Até que um dia ele recebe uma ligação de dois irmãos que pedem 6 máquinas. Achando aquele pedido meio estranho, tendo em vista que ninguém comprava as máquinas dele, ele decidiu entrar em contato, ligando para esses irmãos, e disse que poderia ter havido algum engano. Aí os irmãos falaram o seguinte: realmente, houve sim um engano, a gente não quer só 6, a gente quer 8 máquinas de milkshake. Aí os olhos de Ray Kroc cresceram, e ele ficou um pouco encucado, perguntando para si mesmo por que será que esses irmãos querem 8 máquinas, sendo que eu estou tentando vender uma única máquina de milkshake. Aqui eu não consigo. O que ele faz? Ele pega o carro, cruza os Estados Unidos e vai parar na Califórnia para tentar entender a situação. Chegando lá, ele se depara com um restaurante com um formato de serviço muito peculiar ao que era comum na época. Lembrando que o filme se passa nos anos 50. Ele chega lá e encontra um restaurante sem garçonetes, sem atendente de pedidos, com um cardápio super enxuto, uma fila enorme e, pasmem, hambúrgueres a 10 centavos de dólar, entregues em menos de 1 minuto. Ele ficou encantado com aquele estilo de produção, com aquela mecanização produtiva e começa a questionar os irmãos sobre como que aquilo nasceu. E aí os irmãos apresentam toda uma história de luta. E aí uma pausa. Eles têm perfis muito diferentes. Os irmãos McDonald são conservadores. Eles querem simplesmente ganhar um dinheirinho. A meta deles era até 50 anos acumularem $1 milhão e depois deixar o restaurante para os empregados que os ajudaram nesse período de fundação, enquanto o Ray Kroc percebeu que aquele negócio poderia dar muito dinheiro, porque ele conhecia os restaurantes da época e todos ofereciam um serviço muito ruim, com troca de pedidos, demora, atraso, cardápios muito complexos. E então ele dá uma ideia para os irmãos. Ele queria entrar no negócio e fazer uma franquia do McDonald's. Os irmãos se relutam até um certo tempo, depois eles fazem um trato e o Ray Kroc se encarrega de levar esse tipo de restaurante, nesse estilo fast food, de onde ele nasceu, para o resto dos Estados Unidos. Bom, a história é longa, ele tem sucesso nos seus empreendimentos, até que ele faz um acordo apenas verbal com os irmãos de comprar a empresa McDonald's e dar aos irmãos uma participação nos lucros de 0,5%. A essa altura a empresa já estava bombando, tinha filiais por todos os lugares dos Estados Unidos. Os irmãos decidem fazer o acordo sem fazer um tratado assinado, até que o Ray Kroc assume o nome da empresa, assume a marca, e os irmãos ficam apenas com aquela matriz, a primogênita das empresas. Eles se recusam a vender para o Ray Kroc, e aí o Ray Kroc exige que eles mudem de nome. Ele diz o seguinte: olha, a empresa é minha, ela está no meu nome, judicialmente vocês estão usando a minha marca. Os irmãos mudam o nome para The Big M, e o Ray Kroc, de forma muito pouco ética, instala o McDonald's na frente do The Big M, falindo assim os irmãos McDonald's. É uma história muito suja, de muita trapaça. Na década de 90, o Ray Kroc entrou até a
por uma das 100 maiores celebridades do século XX e muitas pessoas questionaram como que um homem que trapaceou e hoje fundou o império que a gente conhece, que é o império do conglomerado alimentício do McDonald's, como um homem desse consegue entrar para uma lista tão séria. E na realidade é porque ele se tornou multimilionário. Para vocês terem uma ideia, hoje é um grande conglomerado que fez uma escola de outros estilos fast food de alimentação. Está presente hoje em centenas de países. Muito provavelmente você que está me assistindo tem um McDonald's na sua cidade ou na região da sua cidade, porque de fato virou uma febre internacional. Bom, e aí a gente vai pegar esse gancho do filme, porque o filme retrata a história de uma empresa de fast food e esse estilo de alimentação datado do final do século XX e muito praticado hoje no século XXI, ele está estritamente ligado com o tema de hoje, que é a obesidade. A obesidade, que hoje é considerada uma pandemia mundial, ela está fortemente presente no Brasil. Para vocês terem uma ideia, dados do Ministério da Saúde afirmam que mais da metade da população adulta brasileira está acima do peso e que quase 20% dos brasileiros têm sobrepeso. Se a gente pega as crianças, por exemplo, 30% das nossas crianças estão com problemas de excesso de peso. Ou seja, a obesidade é hoje um problema de saúde pública. O Brasil hoje é signatário de vários acordos aqui da América Latina, acordos mundiais que visam a erradicação da obesidade e a diminuição dos seus impactos na qualidade de vida dos cidadãos. Um exemplo que nós podemos dar é o Plano de Enfrentamento das Doenças Crônicas Não Transmissíveis. Esse é um plano que o Brasil tem tomado como base para o enfrentamento à obesidade e ele propõe que até 2022 a gente consiga diminuir o número de crianças obesas e ao mesmo tempo difundir hábitos alimentares saudáveis para a população. Ou seja, nós percebemos que o Brasil tem um grande desafio em mãos e não é simplesmente uma criação de um plano que vai ser responsável por melhorar esse grave quadro da nossa saúde. Bom, pensando nisso, eu vou falar agora com vocês alguns tópicos que vocês podem usar num tema sobre obesidade em uma redação. Nós vamos dividir em alguns tópicos. Se você está me assistindo, pega a sua caneta, pega o seu lápis, anota, fica coladinho, porque eu tenho bastante repertório para te ajudar nesse tema. Primeiro ponto que eu quero trabalhar com vocês seria o tópico estilo de vida. Indiscutivelmente, a sociedade moderna ela é marcada por um padrão de vida um tanto quanto problemático. Somos indivíduos expostos a uma carga horária de trabalho ou de estudos imensa, nos alimentamos de forma extremamente irresponsável e praticamos muito pouco atividade física. Isso significa que a forma como os cidadãos decidem levar a sua vida na atualidade é um problema e colabora para a formação de um ambiente, de um contexto extremamente obesogênico. Como embasamento para esse tópico, nós vamos falar sobre um pensador da Coreia do Sul chamado Byung-Chul Han. Ele é responsável por um livro cujo nome é Sociedade do Cansaço. Entre outras coisas, o livro A Sociedade do Cansaço trata do padrão de vida da sociedade do século XXI. Segundo Byung-Chul Han, é uma sociedade cuja vida é uma continuidade da vida em rede. E uma das características é a elevada performance, algo que ele chama de sociedade do desempenho. Segundo ele, o indivíduo moderno tende a agir de forma produtiva constantemente. Isso faz com que, independentemente do contexto em que ele esteja, seja o trabalho, seja a escola, o indivíduo se sente pressionado a todo momento a ser produtivo. E nisso, ele emprega uma grande parte do seu tempo e uma grande parte das suas forças. Só que, nessa visão do homem multitarefa, do Byung-Chul Han, nós temos um grande problema. Em nome dessa elevada performance, os indivíduos modernos abdicam-se de uma boa qualidade de vida. Resultado, come-se muito mal, dorme-se muito mal e não se pratica atividade física. Querem ver um exemplo? A Organização Mundial da Saúde trouxe um estudo dizendo que 80% dos jovens do mundo são sedentários. E isso é muito problemático. Ter uma juventude que não pratica exercício
significa ter indivíduos adultos com graves problemas de saúde de forma mais precoce. Ou seja, o nosso padrão de vida é extremamente favorável para a continuidade, talvez a elevação da obesidade no Brasil. O nosso próximo tópico engloba 2 fatores: industrialização alimentícia e publicidade. Sem dúvida alguma, depois dos vários processos de revoluções industriais, diversos setores de produção foram impactados, e o de alimentos não é diferente. Para vocês terem uma ideia, após a Segunda Guerra Mundial, precisou-se empregar os mecanismos de ultraprocessamento dos alimentos, de conservação, em outros setores. Antes, essas técnicas eram utilizadas para a obtenção de alimentos com durabilidade longa, que iam para os campos de guerra juntamente com os soldados. Após o fim do conflito, a indústria bélica cedeu uma série de estratégias de conservação e criou-se aí um mercado muito forte de industrialização do alimento, que requer, entre outras práticas, uma artificialização do gosto, do aroma, aplicações químicas que garantem maior durabilidade e, claro, um afastamento do alimento in natura. E isso virou uma grande tendência. Mas para que fosse amplamente difundido, nós temos aí o fator mídia. Indiscutivelmente a propaganda tem o seu papel. É exatamente ela que nos faz, numa rede social, na televisão, por exemplo, sentir aquela vontade de comer aquele sanduíche, aquele biscoito, tomar aquele refrigerante. Com seus recursos apelativos, jingles, cores previamente planejadas, personalidades de apelo de acordo com o público, a publicidade sabe muito bem como conquistar o seu público. E mais do que isso, ela tem um objetivo que é fidelizar consumidores. Qual que é o efeito disso? O indivíduo do século XXI come alimentos ultraprocessados não como algo esporádico, mas cotidiano. Principalmente hoje com os aplicativos que trazem alimentação desse estilo à nossa porta com apenas alguns cliques. No caso do Brasil, a gente ainda pode destacar uma vulnerabilidade. Nós temos o chamado CONAR, Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária. Um órgão, como o próprio nome diz, de autofiscalização, que busca observar as questões dos cumprimentos éticos legais das nossas publicidades. Entretanto, o Conselho é formado por muitos indivíduos que fazem parte da indústria, o que faz com que ele tenha um papel muito pouco efetivo no que diz respeito à coerção. Claro que o papel dele não é um papel coercitivo, mas a gente já tem como exemplo que a publicidade no Brasil, marcada por uma autorregulamentação, fica à mercê da visão dos próprios indivíduos que publicam seus produtos. O resultado é tudo isso que você vê. Propagandas extremamente apelativas que abusam da vulnerabilidade, principalmente das nossas crianças. O terceiro ponto que a gente pode destacar diz respeito à educação alimentar. Já parou para pensar que você se alimenta várias vezes por dia, durante vários dias, na realidade durante todos os dias da sua vida, mas nós não somos instruídos a como nos alimentar? Pois é, o Brasil e o mundo falham no que diz respeito a isso. Muito pouco é visto sobre a instrução de práticas alimentares saudáveis na escola, a discussão sobre componentes nutricionais, bem como a forma como as pessoas devem escolher ou até mesmo comprar os seus produtos, principalmente quando se trata de produtos industrializados. Pensando nisso, a Assembleia Geral das Nações Unidas, em 2016, inaugurou a década de 2016 até 2026 como a chamada década da nutrição. O objetivo era fazer com que os países signatários da ONU passassem a formular políticas de combate à subnutrição, à desnutrição, mas também, em alguns casos, principalmente, políticas de combate ao sobrepeso e à obesidade. Essas políticas devem visar não só a promoção de práticas saudáveis,
saudáveis, ao estímulo à prática de exercício, como também à difusão de informação. O Brasil tem alguns exemplos. Em 2012, o Brasil inaugurou o mapa de referência para a educação alimentar. Antes disso, em 2006, houve o Guia Alimentar para a População Brasileira. Temos também o Programa Nacional de Alimentação, que faz parte do nosso Plano Nacional de Educação. E, claro, projetos isolados que partem dos próprios professores, dos próprios diretores, que objetivam em seus alunos promover uma consciência alimentar. O que a gente pode criticar é que isso ainda é pouco difundido, ainda acontece de forma muito tímida e a gente não vê um plano de fato efetivo por parte do governo, principalmente da esfera federal. Em muitos casos, se observa a produção de cartilhas, se observa a inserção desse assunto em livros didáticos, mas muito mais que discutir, seria interessante que o próprio governo fundamentasse um plano mais efetivo nas escolas, com aulas específicas sobre o assunto, até mesmo com cantinas, dialogando com os alunos, com cozinhas específicas, para que os alunos possam aprender de fato pondo a mão na massa. O quarto tópico diz respeito às consequências da obesidade. Para quem gosta de fazer um argumento de causa e consequência, esse aqui é um bom exemplo. Sem dúvida alguma, a obesidade ela é bastante perniciosa, não só para o indivíduo, como para a sociedade. A própria OMS afirmou que se trata de uma pandemia do século XXI. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, chegou a afirmar em um estudo que a obesidade hoje é a segunda maior causa de morte evitável no mundo, perdendo apenas para o tabagismo. Para o indivíduo, a gente pode destacar questões relacionadas principalmente à sua saúde. O indivíduo pode desenvolver hipertensão arterial, cardiopatias, diabetes, problemas nas articulações, tendo em vista que o sobrepeso vai afetar principalmente a estrutura óssea e até mesmo alguns tipos de câncer. E é válido também dizer que a obesidade pode afetar a questão psicológica, desenvolvendo a depressão, fazendo com que o indivíduo se sinta pressionado pela imposição do padrão de beleza e sinta-se dessa forma coagido a interrelacionar-se socialmente. No âmbito da sociedade, nós podemos destacar a redução da expectativa de vida. A própria OCDE afirmou num estudo que a obesidade diminui em 3,3% os anos de vida de um indivíduo, sem contar os gastos. Um estudo publicado na revista Pequenas Empresas, Grandes Negócios afirmou que o Brasil, se continuar nesse patamar e nesse ritmo de indivíduos com obesidade, em 2025 pode chegar a gastar 34 bilhões de dólares por ano. Isso significa que há um grande impacto aos cofres públicos, que já sofrem com a escassez de dinheiro para a manutenção da estrutura hospitalar brasileira. Ou seja, a obesidade ela traz consequências sociais, consequências individuais e consequências orçamentárias. Bom, pensando nisso, depois desse papo que nós tivemos, nós vamos agora mostrar como seria o planejamento de uma redação sobre o seguinte tema: a obesidade como um problema de saúde pública do Brasil. A nossa introdução, claro, vai usar o filme da semana, Fome de Poder. Nós vamos destacar que ele é um filme de 2016 que conta a história do maior conglomerado alimentício do mundo, a empresa McDonald's. Depois de falar do filme, uma breve apresentação, nós vamos fazer a ponte com o tema. A nossa ponte vai ser mencionar que esse filme trata de uma empresa que foi responsável por difundir um novo conceito de alimentação a partir da década de 50. O conceito de fast food, que é tão praticado hoje e está intimamente ligado à problemática da obesidade, o nosso tema de redação. A tese, eu escolhi 2 dos tópicos que nós trabalhamos, uma causa e uma consequência. E ela ficou assim: nesse âmbito, mostra-se fundamental discutir como o estilo de vida moderno favorece o quadro de sobrepeso, que traz consequências danosas ao indivíduo e ao país. O argumento 1 vai começar com um tópico frasal reafirmando o cotidiano. Nesse tópico frasal, nós vamos iniciar com um conectivo linkando com a introdução e dizendo o seguinte: isto posto, vale a compreensão acerca do cotidiano como impulsionador dessa questão. O nosso embasamento vai usar o livro Sociedade do Cansaço, do filósofo da Coreia do Sul, Byung-Chul Han. Nele, nós vamos destacar
que, segundo o estudioso, a sociedade atual é marcada pela chamada sociedade do desempenho, na qual os indivíduos buscam uma elevada produtividade a todo momento. O desdobramento desse repertório vai ser afirmar que nessa busca por uma alta performance, as pessoas sacrificam a sua saúde em nome desse modelo. E dessa forma as pessoas dormem mal, são sedentárias e se alimentam de forma muito ruim, optando principalmente por alimentos industrializados, alimentos pré-prontos ou então pelos fast foods, que são problemáticos dada a sua hipercaloritividade, bem como o excesso de sal e açúcar. No argumento 2, nós vamos trazer um efeito. E o efeito disso vai ser com o seguinte tópico frasal. Como consequência, são notados impactos negativos nos âmbitos individual e social. O primeiro impacto, nós vamos focar o aspecto do indivíduo. Nós vamos mencionar a saúde física comprometida, com aquelas doenças que eu já expliquei anteriormente, e vamos focar também nas patologias psicológicas, uma vez que esse indivíduo tende ao isolamento e à depressão por conta de uma autorrejeição muito grande. A segunda parte desse mesmo parágrafo já vai tratar que a adiposidade elevada traz gastos aos cofres públicos. Dessa forma, a gente vai citar aquele estudo que eu falei, publicado pela revista Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Esse estudo relata que em 2025, continuando o Brasil nesse patamar de indivíduos obesos, nós passaremos a gastar cerca de 34 bilhões de dólares por ano apenas com problemas decorrentes da obesidade. Ou seja, o orçamento da União vai sofrer com os indivíduos doentes decorrentemente desse estado de saúde. E por último, nós vamos fazer a conclusão. Claro, iniciando com uma retomada. A nossa retomada ficou assim. Enfim, os problemas oriundos da obesidade são gerados pelo estilo de vida moderno, o qual precisa ser revisto. Dessa forma, a gente retoma o argumento 1 e mostra os problemas retomando o argumento 2. Bom, como nós fizemos apenas um problema, nessa redação eu vou dar apenas uma proposta. A nossa proposta vai ter o agente, a mídia, em especial a mídia televisiva. A ação dessa mídia vai ser difundir informações sobre hábitos alimentares saudáveis e sobre prática de exercícios físicos adaptáveis ao cotidiano conturbado da população. O modo, ou seja, a forma como essa ação vai se dar, seria por meio de entrevistas com especialistas, como nutricionistas e educadores físicos. O efeito, o objetivo dessa proposta vai ser para que as pessoas possam ter opções de adaptação alimentar e de práticas de atividades. Nessa redação eu vou fazer o detalhamento do efeito. O detalhamento do efeito é um desdobramento da proposta. É aquela frase ou trecho após a sua proposta que mostra o que vai ocorrer se ela for posta em prática. O nosso detalhamento do efeito vai ser como uma frase final. E ele ficou desta forma. Posta em prática, essa ação colaborará para a reformulação de costumes diários das pessoas, que passarão a agir mais conscientes de sua saúde. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês não assistiram ao filme, assistam. Se não se inscreveu aqui no meu canal, se inscreva, porque na semana que vem a gente tem mais uma dica de redação e de cinema muito legal para você. Muito obrigado pela sua companhia. Tchau, tchau.